Bom dia! Vamos para a nossa aula de ensino religioso? Peguem a sua apostila na página 72, capítulo 31. Perigo em alto mar. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos agradecidos a Ti porque o Senhor sempre cuidou dos Teus servos, sempre cuidou dos Teus filhos. O Senhor sempre cuidou da nossa família e prometeu que estará sempre nos cuidando. E a gente sabe que isso é verdade porque não tem nos desamparado. Queremos estar acompanhando essa história agora com a sua direção. Guarda-nos do mal, guarda-nos do perigo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa história, ela está registrada em Atos. Atos conta aqui da vida de Paulo, que antes era Saulo, e que depois ele se transformou num homem de bem. Ele era perseguidor e passou a ser um homem perseguido. Mas ele passou a servir a Deus, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. Ele teve muitas dificuldades, ele foi preso várias vezes, ele passou por vários naufrágios, mas um naufrágio, que é esse que a gente tem nessa lição de hoje, ele viveu uma situação especial, diferente de todas as outras. Ele iria ser julgado e ele pediu para ser julgado em Roma, porque ele era romano. E na viagem para a Itália, que ele foi mandado para lá, o navio novamente passa por uma tempestade. E eles ficaram vários dias nessa situação. Ele preso, vários tripulantes, viajantes, e eles passaram por uma situação de temor, de medo, de ansiedade. Mas uma tragédia acontece. Só que Deus cuidou deles. E Deus mandou um anjo falar com Paulo que ninguém daquele navio iria morrer. Certo? Ninguém daquele navio iria morrer. Eles estavam em 276 pessoas a bordo naquele navio, né? Contudo, esse anjo falou que ninguém iria morrer, mas deu uma mensagem também para Paulo, que era para avisar aquelas pessoas que eles deveriam comer, eles deveriam se alimentar, né? E eles precisariam ir até, eles iriam chegar até Roma, até a Itália propriamente dita. Contudo, eles comeram, assim como Paulo avisou, eles ouviram Paulo, eles se alimentaram e, passado a noite, no amanhecer, eles foram percebendo que estavam chegando próximos de um lugar onde tinha tipo um continente, certo? E aí eles perceberam que aquele navio começou a bater com a força das ondas em pedras. O navio estraçalhou, mas ninguém perdeu a vida, porque alguns conseguiram chegar nadando até a praia, outros agarrados nos destroços do navio conseguiram chegar até a praia. Então, né, porque todos foram obedientes, atenciosos e confiantes naquela palavra. Deus estava protegendo Paulo e salvou todas as pessoas que estavam com ele. Então, por nosso intermédio, nós podemos ser usados para salvar, para ser bênção na vida de outras pessoas. Na tarefa da página 72, você vai fazer uma ligação entre o barco
em alto mar, né? Até chegar em terra firme, passando por aquele destino, né? Chegar no destino que eles precisavam, né? Desviando de montanhas, desviando de pedras, eles iriam chegar no destino. Então você vai encontrar o caminho, o lugar certo, sem obstáculos, ok? Na página 73, nós temos aqui a questão 2, que é preencher os espaços em branco e completar a cruzadinha. Então, nós temos aqui A. Paulo falava com eles a respeito de quem? Letra A. Paulo falava com eles a respeito de uma pessoa especial que cuida e abençoa cada um de nós. Jesus, tá? Paulo falava com eles a respeito de Jesus. B. Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, mas a partir do momento que ele foi transformado por Deus, ele passou a ser o que de Deus? Um mensageiro, mensageiro que leva as boas novas. Então, você preenche a B com mensageiros e na cruzadinha você completa mensageiros. A C. Quem que levava Paulo para a prisão? Os soldados, isso mesmo. Os soldados levavam Paulo para a prisão. Letra D. Letra D. Paulo seria julgado em Roma. Como a viagem era longa, eles foram de navio. Letra E. Durante a viagem, a embarcação afundou. Afundou. Durante a viagem, a embarcação afundou. F. O naufrágio aconteceu por causa de uma incrível ou de uma terrível tempestade. Isso mesmo. Tempestade. E a letra G foi formada com a cruzadinha que você escreveu. Todos foram, o que ficou formado ali? Salvos, porque Deus os protegeu. Todos foram salvos, porque Deus os protegeu, tá? Olha ali a cruzadinha, certo? A questão 3 e última é uma resposta pessoal. Tente descrever o que os amigos de Paulo sentiram durante o naufrágio. Os amigos, os soldados, o capitão do navio, o que eles sentiram naquele momento, naqueles momentos, porque eles passaram muitos dias naquela situação. O que você acha que eles sentiram ali? Muito medo, temor, talvez desespero. Se lembraram da família, né? Passou pela cabeça deles talvez muitas coisas da casa, da vida deles, né? Que agora iria se terminar dentro daquele mar. Então, a prof vai passar aqui para vocês uma questão. O medo é um sentimento normal no ser humano. Todos temos medo de alguma coisa. Você pode dizer, prof, eu não tenho medo de nada. Mas todos têm medo de alguma coisa. Até as pessoas mais velhas, medo de ficar sozinho, medo de perder alguém, medo da doença, medo de ver alguém doente em cama, né? Medo do vírus. Muitas pessoas ficaram bem atemorizadas com o vírus do corona nesse período, né? Medo do escuro, medo de assalto, medo de bandido, medo de animais ferozes, medo de cobra, medo de aranha, medo de barata, medo de rato, medo de borboleta, muitas coisas. E adulto sentem isso, não é só criança. Às vezes criança tem mais coragem em algumas coisas que adulto não tem. Eu tenho uma sobrinha que é adulta, casada, tem filho, ela tem um medo terrível de borboleta. Ela
foi assustada quando criança, hoje ela tem um medo que ela não pode ver nem a borboleta mais bonita que existe. Ela tem medo, pavor, né? Mas assim, é comum a gente sentir medo nessa situação. Mas a gente precisa perceber o medo diminuindo para várias coisas quando a gente confia em Deus. E aqui Paulo confiou em Deus e passou essa confiança para as pessoas que estavam naquele navio. Então a gente precisa confiar em Deus e o medo vai diminuir. Vamos ver a mensagem aqui para pensar? Ó, página 73, diz assim: Paulo confiava em Deus e sabia que seria protegido. O que você faz quando acontecem coisas difíceis e você fica com medo? Orar a Deus, né? Vamos orar novamente? Querido Deus, queremos te agradecer por tudo que tens prometido na nossa vida. Queremos te agradecer por ser a nossa fortaleza e queremos te pedir. Nos ajude a confiarmos em Ti a cada dia mais. Nos ajude a perdermos os medos que sentimos, mas depositando em Ti esse medo e confiando que o Senhor vai tomar conta dele e resolver para nós. Obrigada por tudo que já fez, que está fazendo e fará em nossa vida e na vida de cada criança, cada família que está participando neste momento desta lição. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um beijo para vocês.